Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, para a honra e glória do Senhor, que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1, diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, de muito conceito. Por meio dele, o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era homem de guerra, porém sofria de lepra. Glória a Deus. Irmãos, peço que você dobre a sua atenção nessa palavra. Eu quero que Deus vai falar contigo. Percebe que eu não acabei de tomar leitura para a tua vida? A Bíblia diz que Naamã era um homem de muito conceito, e o Senhor tinha dado vitória para ele na Síria. Entenda isso, guarda isso. Na Síria, Naamã era conhecido como um homem de guerra, era conhecido como vitorioso na Síria. Só que a palavra do Senhor diz que uma menina que foi levada cativa vai ficar a serviço da casa de Naamã, e ela vai dizer assim: quem dera, meu Senhor, fosse na casa do profeta Eliseu que está em Israel, ele seria curado de sua lepra. Aí Naamã fica sabendo disso. Naamã vai, envia cartas por meio do seu Senhor envia carta para o rei Israel, e Naamã vai se comparecer na casa do profeta Eliseu. No versículo de número 9 diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá lavar-se 7 vezes no Jordão, e sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, invocaria o nome do Senhor, ficaria em pé, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Glória a Deus. Irmãos, olha que tremendo isso. Percebe que quando Naamã vai na casa do profeta Eliseu, quem sai para falar com Naamã não é Eliseu, é Geazi, é o servo. Percebe que o Geazi vai sair e vai falar: mandou se mergulhar 7 vezes no Jordão. Aí Naamã vai ficar indignado, e Naamã vai dizer: eu pensava que ele ia sair aqui, ia passar a mão sobre o lugar da lepra, invocar o nome do Senhor, ia ficar em pé. Agora, por que Naamã ficou indignado? Porque Naamã era um homem de conceito. No versículo de número 1, era um homem de honra. Só que ele esperava ser recebido pela honra que ele tinha. Só que ele não foi esperado da maneira que ele esperava. Ele não foi recebido da maneira que ele esperava. Ele era um homem de honra, mas ele não foi recebido com honra. Então isso vai deixar Naamã indignado. Por quê? Porque nem sempre as pessoas vão te receber da maneira que você espera ser recebido por elas. Então fica a primeira dica para você não ficar frustrado em meio à sua caminhada. Nem sempre. Talvez você espere ser recebido por honra por algumas pessoas, mas nem sempre as pessoas vão te receber da maneira que você espera ser recebido por elas. Naamã ficou indignado por isso, porque era homem de honra, era homem de conceito, e esperava ser recebido pela honra que ele obtinha. Só que ele não foi recebido da maneira que ele esperava, então ele vai ficar indignado com isso. Nem sempre vão te receber da maneira, do jeito que você espera. Agora, o que me chama a atenção nessa passagem, olha que forte que Deus me revelou. Olha que forte. Percebe que Naamã era um homem vitorioso na Síria. Era conhecido como vitorioso. Só que a palavra do Senhor diz que o profeta mandou ele mergulhar na onde? No Jordão. Aí no versículo de número 12 vai dizer assim: por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia mergulhar neles e ficar limpo? Olha que tremendo. Naamã está questionando. Naamã queria mergulhar nos rios de Damasco. E o que é Damasco? Damasco é a capital da Síria. Esses rios ficavam na capital da Síria. Agora entenda isso, porque Damasco é a capital da Síria. Agora percebe-se que o Senhor dava vitória para ele na Síria. Agora por que Naamã quer mergulhar na capital da Síria? Porque era lá que Deus dava vitória. Então percebe-se que Naamã quer mergulhar no mesmo lugar que Deus dava vitória. Só que peraí, entenda isso. Por que Deus não deixou Naamã mergulhar na capital da Síria? Por que Deus não deixou ele mergulhar em Damasco? Sabe por quê? Porque lá Naamã era conhecido como vitorioso. Se Naamã chegasse lá para mergulhar e tirasse a armadura, todo mundo ia ver por debaixo a lepra. As pessoas não iam enxergar ele mesmo como vitorioso, iam enxergar como leproso. Eita glória, sabe por quê? Porque quando as pessoas descobrem o que você carrega por debaixo, já muda o pensamento a teu respeito. Não vão te chamar mais como de guerra, não vão te chamar de vitorioso, não vão te chamar de homem valoroso, vão te chamar de leproso. Porque o ser humano, quando descobre algum podre seu, já muda o pensamento a teu respeito. Já parou para pensar nisso? Por que Deus não deixou? Eita glória a Jesus! Porque se Naamã chegasse lá e tirasse a armadura, no lugar que ele era conhecido como vitorioso, todo mundo ia falar: nossa, eu pensava que ele era de guerra, mas ele é leproso. Todo mundo ia saber o que Naamã tinha por debaixo. Todo mundo ia mudar o pensamento a respeito de Naamã. Ia dar outras opiniões a respeito de Naamã.
não ia enxergar como vitorioso, ia enxergar como leproso, porque o ser humano é assim. O ser humano, quando descobre alguma coisa sua, ele já muda o pensamento a teu respeito. Já parou para pensar nisso? Por isso que Deus não deixou Naamã mergulhar. Oh, glória! Por isso que Deus não deixou Naamã mergulhar em Damasco. Eita, glória! Deus está falando, Naamã, não, Naamã. O lugar determinado é em Israel, é no Jordão. Porque vitória é na Síria, mas para mergulhar, para ser curado, é onde eu determino. Agora entenda isso. Olha que interessante. Naamã vai dizer assim, eu pensava que ele sairia. Agora entenda isso. Naamã pensava que... Olha que interessante, olha que tremendo. Olha que forte isso. Naamã disse, eu pensava que ele sairia, invocaria o nome do Senhor, ficaria em pé. Peraí, Naamã está pensando. Naamã saiu da casa dele em busca da resposta, pensando. Só que quando chegou lá, Deus não fez como ele pensou. Por isso que ele vai ficar indignado. Porque nem sempre Deus vai fazer da maneira que você pensa. Talvez você quer do seu jeito. Tudo se quer do seu jeito, da sua maneira. Deus não faz como homem. O Senhor diz, meus pensamentos não são como o pensamento de vocês. Meus pensamentos são muito mais além. Tá entendendo? Deus não faz como Naamã pensou. Naamã disse, eu pensava. Naamã saiu da casa dele fazendo os planos. Mas quando chegou lá, Deus fez totalmente diferente. Porque a Bíblia diz que é da natureza humana fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aleluia, Naamã fez o plano. Naamã pensou, mas foi Deus que determinou de outro modo. Oh, glória a Jesus. Agora entenda isso aqui, olha que forte. Olha que tremendo. Naamã mergulha 7 vezes no Jordão. No Jordão Naamã mergulhou 7 vezes. Naamã era um homem que tinha lepra. Agora onde Jesus foi batizado? Jesus foi batizado no Jordão também. Olha que tremendo. Naamã mergulha no Jordão. Só que depois que Naamã entra no Jordão, em Mateus capítulo número 3, Jesus é até João Batista e é batizado no Jordão. Mas peraí. Naamã, que é leproso, entrou no Jordão. E se Naamã tem lepra, ele vai contaminar o Jordão. Mas aquele que entra depois de Naamã, purifica. Está falando do ambiente. O ambiente que você entra, você purifica o ambiente ou você contamina? Eita, Jesus. Vou repetir isso aqui. Naamã entra no Jordão e contamina a água. Jesus entra no mesmo lugar, só que Jesus é santo. Jesus limpa. Eita, glória. Nada contamina Jesus. Percebe? Naamã entra no Jordão e contamina a água. Jesus entra depois do impuro e purifica a água. Está falando do ambiente. O ambiente que você entra, você purifica ou você contamina? O ambiente que você se encontra, você torna ele carnal ou espiritual? Eita, glória! Eita, Jesus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Já parou para pensar nisso? Está falando do ambiente. No ambiente que você se encontra, você torna ele carnal ou espiritual? Você contamina ou você purifica? Quem você é no ambiente? Naamã, que contamina? Você, como Jesus, purifica o ambiente. Fala das palavras de Deus no ambiente. Quem você é nesse ambiente? Quem você é na sua empresa? Quem você é na sua casa? Você contamina ou você purifica o ambiente? Eita, glória a Jesus. É muito forte. Foi até aqui que Deus me deu. E que Deus fale contigo por intermédio dessa palavra. Entenda. E guarda isso. Porque Deus não deixou Naamã mergulhar em Damasco. Porque Damasco era a capital da Síria. E Naamã era conhecido como vitorioso na Síria. Se ele fosse lá e mergulhasse e tirasse a armadura, todo mundo ia enxergar ele como leproso. Não ia mais ver ele como vitorioso, como de guerra. Porque as pessoas não enxergam as batalhas que você já lutou por Deus. Quando descobre algum podre seu, elas se esquecem quem você foi. E começa a te apontar. Começa a caluniar. Começa a dizer, eu pensava que era de guerra, mas é leproso. Só você sabe as batalhas que você já viveu com Deus. Só que quando alguém descobre um podre seu, a pessoa não vai lembrar das suas lutas, não vai lembrar das suas batalhas. Só vai enxergar o seu podre. Porque assim é o ser humano. Você diz, eita glória. Você lembra, eita glória. Você lembra de Ananias? Deus falou, Ananias, vai à rua chamada direita. Procura pelo homem chamado Saulo. Aí Ananias vai dizer assim, Senhor, tenho ouvido coisas terríveis a respeito deste homem. E do mal que ele tem feito. Peraí, Ananias está ouvindo coisas terríveis a respeito de Saulo. Só que Deus vai dizer, para mim é instrumento. Então percebe, quando estou falando mal, Deus já está chegando como instrumento. Porque o ser humano que pensa mal, o ser humano que enxerga o mal de você. Só que seja como Naamã, mostra para Deus onde está a lepra. Não usa um traje escondendo o que está por debaixo. Não adianta colocar uma roupa, um terno, uma gravata, mas está com lepra por debaixo. Não adianta esconder. Tem muita gente assim, como Naamã, aparenta ser de guerra, mas por debaixo está com lepra. Não adianta ser assim. A lepra ela tem mau cheiro, não adianta estar perante dos homens com uma roupa, com um traje, terno e gravata, aparentando ter bom cheiro para os homens, mas está com mau cheiro para Deus. Não adianta. Eita, glória a Jesus. Já parou para pensar nisso? Naamã, quando colocava a armadura,
Ninguém sabia o que estava por debaixo, mas ele sabia. Ele, Deus. Só você sabe quem você é quando você coloca essa roupa aí. Só você sabe quem você é quando você está por debaixo. Só você sabe quem você é aqui dentro, na essência do seu coração. Só você sabe. E Deus também sabe, porque a Bíblia diz que o Senhor conhece o coração de cada um. Não adianta aparentar ser de guerra, não adianta aparentar ser vitorioso, mas por debaixo ter lepra. É melhor mostrar para Deus, faça como Naamã. Por que Naamã foi curado? Por que Naamã foi restaurado? Porque Naamã foi em Israel e tirou. Ele se expôs para Deus, ele falou, Senhor, aqui está a lepra. Estou aqui, eu mergulhei. Naamã mergulhou 1, 2, 3, 7 vezes. Foi um processo com Naamã. Mas Naamã ficou restaurado. Por quê? Porque Naamã buscou. Naamã passou pelo processo e ficou restaurado. E olha que tremendo, a Bíblia diz que foi conforme a palavra do homem de Deus, Naamã mergulhou 7 vezes e ficou curado. E sua pele foi como de uma criança. Agora entenda isso. Percebe? O que curou Naamã foi o que saiu da boca do homem de Deus. A palavra diz, Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Então percebe, o que curou Naamã foi o que saiu da boca do profeta. Eita glória, o que vai te curar é isso aqui, ó. É a palavra. É o que está saindo da minha boca. O que vai te restaurar é o que está saindo da minha boca. Jesus disse, vocês já estão limpos só pela palavra que eu tenho dito. A palavra tem poder de limpar. A palavra tem poder de restaurar. Aleluia, por isso que é necessário se buscar. Tá como Naamã, tá com lepra, vai buscar a palavra, vai ser restaurado pela palavra, vai ser limpo pela palavra. Busca, mostra para Deus onde está essa lepra, que Deus vai te restaurar. Não oculta. A Bíblia diz que quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona alcança a misericórdia. Naamã não escondeu, Naamã expôs em Israel, tirou. Tira, mostra para Deus onde está essa lepra, que Deus vai te curar, não esconda. E que Deus fale contigo por intermédio dessa palavra. Foi até aqui que Deus me deu. Reflita nisso em nome de Jesus.